Vamos lá então, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, no verso 1, 28. Eu vou ler esse texto e eu vou parar alguns momentos para explicar algumas situações que nós temos aqui. Nós estamos começando essa série de mensagens, nós estamos na segunda mensagem da série de mensagens sobre frequência, entendendo como nós podemos estar sintonizados no coração de Deus. E o tema da minha mensagem de hoje é sintonia, quando o coração encontra a frequência do céu. Diga comigo, quando o nosso coração encontra a frequência do céu. Vamos lá então, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, e nós vamos ler até o verso 28. Havia certo homem de Ramataim, Zuzifitá, um dos montes de Efraim, chamado de Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Jufé. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, diga comigo Ana, e a outra se chamava Penina, diga comigo Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade e ia a Siló. Preste muita atenção nessa palavra, Siló. Siló era um lugar onde as pessoas prestavam culto a Deus, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, eu quero abrir um parênteses aqui, eles são considerados os filhos de Eli, e esses caras eram sacerdotes daquela época. E Ofni e Finéias foram julgados diante de Deus porque eram sacerdotes que cuidavam do templo e eram corruptos, estavam roubando dinheiro do templo e se prostituindo com algumas mulheres que haviam ali. Vamos seguir então. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Versículo 4. No dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava as porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos delas. Verso 5. Mas Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Verso 6. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, terminou de comer e de beber em Siló. Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Verso 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher angustiada, muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana,
E o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, que lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando o ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana foi e disse ao seu marido: depois de o menino for desmamado, eu levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que parece melhor a você, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o seu filho até que o desmamou. Verso 24, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. E eles sacrificaram o novilho e o levaram o menino a Eli. O Eli, esse é o mesmo que estava na porta, esse que é o mesmo pai de Ofni e Finéias. E ela disse: o meu senhor, juro por tudo, por tua vida, e que eu sou a mulher que esteve aqui do teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me. E o pedido, me concedeu o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a minha vida, por toda a sua vida, e será dedicado ao Senhor. Ali adorou ao Senhor. Apenas até aí. Feche seus olhos, vamos investir em oração. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio. E que nessa noite o Senhor fale a cada coração, que cada vida aqui, Senhor, seja tocada, que os nossos ouvidos estejam abertos apenas para ouvir a Tua palavra, e que o nosso coração esteja receptivo a Te adorar. Nós Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, e toda a igreja diz... E toda a igreja diz: vamos aplaudir a Jesus essa noite, amém? Aplauda Ele muito forte, porque Ele merece. Vamos adorar Ele, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos no segundo dia dessa série de mensagens sobre frequência. Na semana passada, e essa série de mensagens sobre frequência fala de oração, exatamente sobre o mover da oração. Inclusive eu encorajei a igreja a nós orarmos durante 3 vezes, todos os dias. Quantos fizeram esse voto com Deus de orar 3 vezes ao dia? Amém? Quantos aqui sentiram um milagre do Senhor nessa oração? Quantos sentiram? Irmãos, eu estou me sentindo muito melhor, muito mais leve, muito mais cheio da presença de Deus. Essa semana tive o prazer de orar junto com um outro irmão que estava também no momento de oração. E é sempre bom nós falarmos com Deus. Se você ainda não entrou nisso, eu quero te convidar e eu quero te encorajar. Ore 3 vezes ao dia. 3 vezes. Eu tenho orado às 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Você pode também criar os seus horários. Você pode orar 9 horas, 10 horas, mas ore 3 vezes ao dia para que o seu espírito se fortaleça no Senhor. E quando nós falamos sobre oração, nós falamos sobre uma conexão com Deus. Porque muitos de nós somos simpatizantes numa fé, mas não temos uma conexão com Deus. Uma conexão total de falar com Ele, de sentir a presença dEle, de ver o mover dEle acontecendo. E na semana passada nós falamos sobre princípios de oração para aquelas pessoas que ainda não entendem o que é uma oração. A oração ela pode ser de maneira simples, e nós entendemos isso. Nós entendemos que a oração, que Deus ele ouve a nossa oração, que a nossa oração ela deve ser contínua, e por último, a nossa oração deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero falar uma causa que muitas pessoas talvez se perguntam: por que Deus não ouviu a minha oração? Porque Deus não tem ouvido a minha oração? Porque eu tenho orado e Deus não tem feito a sua vontade sobre a minha vida? O exemplo de Ana é muito claro sobre isso.
Aqui eu quero ilustrar essa história rapidamente do que a gente leu. Um homem chamado Eucana tinha 2 mulheres, uma chamada Penina e outra chamada Ana. No texto a gente consegue perceber que Eucana era muito mais apaixonado por Ana. E ele diz: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana não podia ter filho. E era muito natural naquela época mulheres estéreis. E aquelas mulheres, quando estavam estéreis e não poderiam ter filhos, os maridos tinham relações com as suas concubinas, com aquelas que trabalhavam na sua casa. Só que aqui a gente vê Penina como também uma segunda esposa. Só que não há um afeto, em nenhum momento. Então Penina servia apenas para gerar filhos para Eucana, enquanto Ana era o seu verdadeiro amor. E aqui a gente vê que todas as vezes, todos os anos, eles subiam até um lugar para adorar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor. E quando eles chegavam lá, Eucana dava algumas porções de alimentos, animais, a Penina, e dava em dobro para Ana, porque amava muito a Ana. E Ana, a gente não sabe quanto tempo, orou para ser mãe. E a sua oração não era ouvida. Aqui a gente tem um fato muito curioso, que a gente tem uma rivalidade. A Bíblia nos fala que Penina, sendo rival de Ana, todas as vezes cutucava sua ferida e falava assim: olha, cadê o seu filho? Você não pode ser mãe. Agora imagina você em uma outra situação da sua vida, onde você ora e você não consegue conquistar, e você vê alguém do seu lado conquistando, rompendo, essa pessoa indo muito além. E muitas vezes você é cutucado de maneira sutil, dizendo: cadê o seu Deus? Eu não tenho ido na igreja e tem acontecido tudo de bom para mim. Ou você tem se perguntado: Senhor, até quando eu vou orar? Até quando eu vou pedir? Até quando eu vou me ajoelhar? E as minhas orações não serão atendidas. Nós temos então o primeiro fato de uma rivalidade. Uma rivalidade entre Penina e Ana. Quantos estão entendendo essa mensagem? Amém? Então nós temos uma primeira rivalidade. O segundo tópico que eu estou vendo aqui é que nós temos uma mulher que era muito amada pelo seu marido. Muito amada pelo seu marido. E em todos os momentos, aquilo estava tentando ser como uma maneira de se esconder a falta de ter um filho. Porque o seu marido, ele queria compensar de alguma forma o fato de não poder ser pai com Ana. Ele queria compensar de alguma forma o fato de não poder ser pai e não poder conceder um filho a Ana, querendo compensá-la com presentes. É como um homem que não consegue dar amor à sua família e compensa de alguma forma através de presentes, de dinheiro, a sua ausência. Então nós vemos uma rivalidade e nós vemos uma mulher angustiada porque não consegue ouvir que Deus ouça a sua oração, e o marido tenta balancear, tenta de alguma forma compensar essa falta. Depois nós vemos um ponto onde Ana sobe até a cidade de Siló para adorar o Senhor. E no momento que ela está ali se alimentando e comendo, tomando vinho, na verdade ela não estava bebendo vinho, mas ela estava comendo, o profeta Eli estava na porta do templo, sentado em uma cadeira, observando toda a circunstância. Vamos ilustrar Eli como sendo o pastor de Ana. Então, Ana, angustiada, com o coração cheio de tristeza, ela baixa a sua cabeça e começa a orar dentro de si. Ela não começa a gritar, não começa a fazer uma oração alta, ela começa a fazer uma oração interna, pedindo que o Senhor pudesse ouvi-la, pedindo para que Deus pudesse ouvir a sua oração de alguma maneira. Então ela ora apenas com os lábios, e o seu pastor, achando que ela estava embriagada, faz um pré-julgamento, achando que ela está bêbada, dizendo assim: ô Ana, abandone o vinho, abandone tudo aquilo que está te deixando bêbada. Mulher, você está falando sozinha. Então agora nós temos uma rivalidade,
um esposo que tenta compensar com presentes, a triste fase da esterilidade, e agora nós temos um pastor que julga essa mulher. Qual o tamanho da angústia dessa mulher? Não poder ser mãe. Quantas mães nós temos aqui? Olha quantas mães. Não é maravilhoso ser mãe? Pai também é maravilhoso, né? Mas eu imagino a mãe poder carregar a criança, poder andar com essa criança, poder ali, né, participar de todo o processo da amamentação, também poder ter esse contato. Nós pais sabemos que a nossa função é suprir essa casa, correr atrás todos os dias, mas a mãe tem um papel importantíssimo. E esse prazer de ser mãe, a Ana não era concebido. E a Bíblia nos fala que o próprio Deus não permitia que Ana engravidasse. O próprio Deus não permitia que Ana fosse mãe, porque no coração de Ana existia uma motivação errada. E eu queria que você anotasse isso comigo. Se a sua motivação é errada, o nosso sonho se torna como gasolina, ele se torna água. Se a sua motivação, se você tem uma motivação errada, você acha que está jogando gasolina naquela motivação, e na verdade você está jogando água, porque a sua motivação está totalmente errada. E aquela mulher, ela tinha uma motivação de ser mãe, talvez para ganhar da sua concorrente, talvez para tentar superar um momento da sua vida, talvez para tentar se alegrar e ter um companheiro, como ela pede a Deus para ter um menino. Existia uma motivação errada no coração de Ana. Quantos estão entendendo essa mensagem? Amém? Porque o nosso coração, porque a nossa oração, ela não é ouvida? Por que o nosso coração, ele se torna cada dia enganoso com as respostas das nossas orações? A nossa oração, entenda isso, é a nossa maior arma. Mas a arma, ela deve ser usada de uma forma correta. Não precisa abrir sua Bíblia, mas leia comigo no telão, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Diz o seguinte: as armas que usamos na nossa luta não são desse mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos todas as ideias falsas, e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos que ele obedeça a Cristo. As armas desse mundo não são eficazes na nossa vida. As armas nossas são através das orações. Por isso todos os pensamentos contrários, todas as palavras contrárias, as que foram ditas pelo Senhor para a nossa vida, nós repreendemos em nome de Jesus. Ana, ela tinha um propósito, mas a sua motivação era errada. É interessante porque o próprio Jesus, ele entende que a sua motivação era fazer a vontade do Pai em todos os momentos. É interessante a gente pensar que todas as vezes, e principalmente no Getsemane, o Senhor Jesus diz: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo, faça a tua vontade. Faça a sua vontade na minha vida. E quantos de nós não temos falado isso com o Senhor? Deus, faça a sua vontade na minha vida, faça a sua vontade na minha casa, faça a sua vontade no meu trabalho. Por que o nosso trabalho talvez não tenha andado adiante? Por que a gente se sente às vezes rodando no deserto, tocando de roda, como a gente diz? Por que a gente não sente um romper? Porque nós queremos viver para nós mesmos. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. João capítulo 6, versículo 38, acompanhem comigo. João 6, 38, Jesus diz: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite, mas para que eu ressuscite todos no último dia.
Jesus, ele compreende aquilo que nós estamos passando, igreja. Jesus, ele compreende, cara, aquilo que você está vivendo. Jesus, ele sabe aquilo que você está passando. Jesus sabe dos problemas que você está passando. Jesus sabe tudo o que está acontecendo no seu coração. Jesus sabe da sua angústia. Jesus sabe da sua tristeza. Mas o que Jesus quer saber é se você está disposto a fazer a vontade de Deus Pai nessa noite. Aleluia. Sabe, irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus é real aqui nesse lugar. Aleluia. Primeiro ponto que eu queria trazer nessa noite, para que haja uma sintonia entre nós e Deus. Sintonia no silêncio. Versículo 13. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Eu lembro, antes de eu falar do que eu lembro, eu sou de uma cultura de igreja que eu me converti numa igreja pentecostal e eu sou de uma cultura de uma igreja que ora muito alto. Pessoas que oram alto. Não sei se você já viu um vídeo de uma igreja assim, pessoas que oram muito alto. E, enfim. E quando eu conheci a Janaína era o que eu sou hoje. Orava mais quieta, mais calma. E eu lembro que quando a gente casou um dia, a gente resolveu fazer um momento de oração em casa. E eu comecei a orar, a falar bem alto no nosso apartamento, e eu não ouvia a voz da Janaína. E eu me senti sozinho orando naquele apartamento, eu dizia, meu Deus, eu casei com uma mulher que não sabe orar. E aí eu chamei a atenção dela, falei, Janaína, você não vai orar? Ela disse, eu estou orando no mais profundo do meu coração. Talvez muitos de nós estamos vivendo essa religiosidade de achar que quanto mais alto eu oro, mais fácil Deus me ouve. Quanto mais eu levanto o meu clamor e digo mais alto, alto que eu digo de voz, de entonação, mais Deus vai me ouvir. O que Deus espera de nós é uma oração sincera. O que Deus espera de cada um de nós é uma oração de arrependimento, uma oração de transformação. Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim, Jesus diz, mas você quando orar, vai para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai que vê a você, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Deus, Ele quer realmente o nosso coração, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Será que você já entregou isso a Ele? Será que você já entregou realmente a sua vida a Deus? Por que a nossa oração talvez não é ouvida? Porque a gente não entregou o nosso coração totalmente a Deus. A gente está aqui na igreja, mas o pensamento está lá fora. A gente está na igreja, mas a gente está dormindo. A gente está na igreja, mas a gente está vivendo em outro planeta. Eu estou te falando agora, o seu pensamento está, ó. Rapaz, nunca tinha reparado que tinha uma cesta de basquete na igreja. A gente tem essa mania de não conseguir focar no Senhor. E eu prometi que eu não ia fazer essa analogia. Mas a oração, a vida de oração, a vida do crente tem que ser como uma rotina de ir para a academia. Será que se você me entende? Eu tenho frequentado a academia, irmão. Eu achei que a igreja ia entender. Eu achei que os irmãos viam meus stories. Hoje eu postei que eu estava na academia, estava tendo um torneio de ping-pong. Aí eu escrevi assim, vim na academia para ver o torneio de ping-pong, voltei para casa e dormi. O hábito de academia no início não é nada legal. Eu digo para os irmãos que os 2 primeiros dias foram muito complicados para mim. E principalmente que o instrutor que estava ali presente, ele achou que eu queria virar um monstrão e desci o sarrafo. Mal ele sabia que eu sabia subir uma barra de supino reto sem nenhum peso, e eu já estava morrendo. E ele jogou 20 quilos de cada lado, eu falei, meu irmão, eu não vou levantar isso. Que isso, rapaz, ao seu porte, você levanta assim. Não saiu 1 milímetro a barra do lugar. Aí ele pôs 15 quilos, não saiu do lugar. Ele pôs 10 quilos, também não saiu do lugar. Eu falei, vamos com a barra sem nada? Vamos com a barra sem nada. Mas eu estou te contando isso porque o início, quando a gente começa a orar, é muito complicado. Eu não sei se você já algum dia, e eu quero
a gente conversar aqui nesse momento, se algum dia você estava orando lá na sua casa, ajoelhado, ou aqui na igreja, e quando você percebeu, você estava dormindo, literalmente dormindo. Eu lembro que uma vez, eu fui numa vigília com os meus pais, numa igreja que tinha até aqui embaixo, e eu era, sei lá, tinha uns 12 anos de idade, 13 anos de idade, e eu lembro que o pastor chamou todo mundo à frente, era um momento de mover do Espírito Santo, aí todo mundo se ajoelhou, começou a orar, e eu me ajoelhei, comecei a clamar ao Senhor, de repente eu fui arrebatado, apagou a luz. Eu só lembro minha mãe me cutucando e falando: Thales, todo mundo já voltou para o lugar, filho. Eu olhei para trás, toda a igreja já tinha voltado e só eu estava ajoelhado lá na frente. Eu estava dormindo, irmão, um sono muito gostoso. Mas como a gente nunca pode ficar para trás nessas situações, eu lembro que eu já levantei assim, ó. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Ah, Deus, fala Deus. Deus estava falando ali, viu? Mas muitas vezes a gente está no momento de oração e o nosso pensamento vai longe. E o início da nossa aeróbica celestial vai ser complicado. O início da nossa vida com Cristo vai ser complicada, mas quando você vê, Deus está te mandando o suprimento dEle, Deus está te mandando o suplemento dEle, Ele está te mandando todas as ferramentas corretas, para que você comece a adorar, para que você comece a exaltar o nome dEle todos os dias mais e mais, e a sua fé vai ficando cada dia mais forte, e a sua fé vai ficando mais forte, você vai orando, e a sua fé vai ficando mais forte, você vai orando, e a sua fé vai ficando mais forte, até você chegar a um ponto onde você pode dizer: Satanás, você não tem mais vez sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu me coloco como um homem e mulher de Deus sobre o meu lar. Foi isso que Ana fez. Todos os anos ela subia a Siló e ela orava, mas não tinha um propósito a sua oração, era sem propósito. Nós estamos orando sem propósito, por isso a sua oração não está sendo respondida. Não existe um propósito. Qual que é o seu propósito? Eu quero orar para Deus me dar um carro novo. Mas qual que é o propósito do carro novo? Não, o propósito é que eu tenha um conforto para minha família, para que a gente possa ir para a casa do Senhor adorar a Deus. Não, eu estou orando para ter um carro novo, para eu tirar racha. Eu estou orando para ter um carro novo, para passar na porta do vizinho e buzinar e dar um tchauzinho e falar: e aí, perdedor, venci na vida, hashtag partiu. A gente está orando sem propósito, a gente está buscando a Deus sem propósito. A nossa vida, se ela não tiver um propósito, a gente não vai sair dela. Eu costumo dizer e costumo pensar, todo mundo aqui sabe o que é uma lixadeira? Todo mundo sabe o que é uma lixadeira? Eu comprei uma lixadeira algum tempo atrás, me senti muito mais pai e homem por ter comprado uma lixadeira. Todo homem, quando tem uma caixa de ferramentas, chegou ao ápice da sua vida adulta. Se você não tem uma caixa de ferramenta, homem, compre uma caixa de ferramenta. É maravilhoso. Embora você nem use muito ela, de vez em quando você tira, desparafusa uma televisão e volta para o lugar, dá super certo. Mas eu comprei uma lixadeira. E quando eu comprei a lixadeira, eu cheguei numa loja para comprar algumas lixas diferentes, porque eu queria lixar algumas ferragens e lixar algumas coisas. E aí o rapaz me disse: qual lixa que você quer? Eu disse: rapaz, eu queria uma lixa para ferragem, queria uma lixa para parede, eu queria uma lixa para madeira. E ele foi trazendo um monte de lixa. Quantas eu usei até hoje? Nenhuma. Mas comprei várias lixas. Hoje eu tenho várias lixas. Não, minto, eu usei já uma de madeira uma vez, que eu até dei uma lixada nas madeiras lá de casa. Mas eu costumo dizer que para cada pessoa, cada um de nós aqui, Deus tem uma lixa certa. Deus tem uma lixa que vai ser lustrosa na nossa vida. Não existe, a palavra de Deus nos fala, não sou eu que estou dizendo, não existe tentação que o Senhor permita sobre você, sem que Ele mande um refúgio, sem que Ele mande um escape para a sua vida. Se Deus está te mandando essa tribulação, se Deus está te mandando nesse deserto, Ele tem uma lixa correta para lustrar a sua vida e cuidar da sua vida. Sobre a vida de Ana, tinha uma lixa certa para cuidar sobre a vida dela. Sobre a vida de Ana, havia um momento certo, havia um jeito certo de limpar. Agora, muitos de nós estamos pensando no deserto. Estou passando pelo deserto.
estou passando por um momento de crise. O tempo que você vai durar no deserto, na verdade é um reflexo da maneira como você lida com o deserto. Como você lida com o deserto que você tem passado hoje? Como você lida com a maneira que você tem vivido hoje? A maneira pela qual você vai passar no deserto é a maneira na qual você lida com esse problema. Muitos de nós, desesperadamente, queremos passar e fazer um papel de Deus, e queremos uma bênção de uma maneira muito rápida, e acabamos nos frustrando. E diz, mas Deus me deu o pior. Não, Deus não te deu o pior. Foi você que não quis viver o processo do deserto. Foi você que não quis ser curado. Foi você que não quis ser curada. Você quis de qualquer jeito, você estava desesperado, você estava desesperada. E por isso veio a decepção. Porque todo homem que espera no homem sempre vai colher decepção. Se você espera no pastor, você vai colher decepção. Se você espera na sua esposa, você vai colher decepção. Se você espera naquela mulher que você está apaixonado, você vai colher decepção. Mas se você espera no Senhor, no tempo certo, Ele fará grandes coisas na sua vida. É difícil esperar. Eu sei que é difícil esperar. É muito difícil esperar. Mas posso te dar um segredo, te falar um segredo de como eu aprendi a esperar em Deus? Ontem, um exemplo. Ontem estava eu e o Jones, Bruno Nakamura nos abençoou com um tanque novo para a gente lavar as vasilhas da casa. O nosso tanque estava quebrado. Aí eu e o Jones pegamos o tanque ali. E o tanque, ele é muito grande. Algumas pessoas vieram na igreja e perguntaram se era para a gente fazer batismo. Eu pensei, não cabe uma pessoa aqui. Mas é um tanque grande. Aí eu e o Jones, a gente pegou o tanque, saiu arrastando aqui pela igreja. Quando a gente chegou naquela primeira portinha, não foi, Jones? Eu disse assim, Jones, eu acho que nós dois vamos ter que levantar esse tanque acima da cabeça e a gente vai ter que passar. Naquele instante eu pensei, agora eu provo para mim mesmo como a academia tem feito eficácia na minha vida. Por que eu estou pagando? Mas eu falei, Deus, se esse tanque passar por aquela portinha, não vou achar ruim, Deus. Eu estou tão cansado. E aí não foi, Jones? A gente pegou o tanque, mirou naquela portinha que tem ali, que o João está passando agora, e a gente passou a primeira portinha. E o que a gente disse, Jones? Glória a Deus. Passamos na primeira portinha, deu tudo certo. Aí a gente parou de frente àquela porta da cozinha. E eu falei, meu Deus, a porta da cozinha é menor do que o tanque. A gente não vai conseguir passar. Aí o Jones falou assim, pastor, vamos aqui ajeitar um pouquinho. Fomos chegando mais perto. E a gente viu que o tanque era exatamente o tamanho da porta. Então a gente passou a porta da cozinha. E o que a gente disse? Glória a Deus, a gente conseguiu passar. Agora a gente está na cozinha. Só que o detalhe é o seguinte, temos a torneira para abrir, para jogar água no tanque. E o tanque é um tanque desse tamanho, nessa altura, não é, Nakamura? Dessa altura. E o tanque antigo que a gente tem, a parte hidráulica que a gente tem é muito antiga. Essa parte hidráulica foi feita há não sei quantos anos atrás. Ou seja, talvez a gente teria que rasgar a parede para puxar uma torneira nova. Aí eu e o Jones chegamos com um tanque. Chegamos perto da torneira e adivinha? A torneira era do tamanho do tanque, da altura do tanque. E a gente disse, Senhor, muito obrigado. O que a gente tem que fazer agora? Tirar o tanque velho, encaixa o novo e liga a torneira. Só isso. Sabe qual que é o grande segredo dessa história? Que parece muito simples para você. Em todas as etapas que a gente foi fazendo, a gente foi glorificando a Deus. Se desse certo ou se não desse certo, a gente estava glorificando a Deus. A gente venceu a primeira etapa, Senhor, obrigado. A gente passou na primeira porta. Na segunda porta, Deus, obrigado. Agora vai a última etapa, Deus, que se vai funcionar a torneira ou não. Deus, deu certo. Muito obrigado, Senhor. E muitos de nós estamos parando na primeira portinha dizendo, ixi, não deu certo, hein? Mas você nem tentou, cara. Chega lá. Ah, não, mas já estou vendo de longe, não dá, não vai dar certo isso não, hein? Rapaz, eu não tenho escolaridade, não concluí o ensino médio, não vou conseguir, não tem como, não tem jeito.
Ih, rapaz, não terminei a faculdade. Não tem como. Não vou conseguir. Você vive desse jeito. Ih, já estou velho demais. Não dá para eu construir uma família. Ih, já estou velha demais. Não posso ser pai. Não posso ser mãe. E tem muita gente olhando aquilo que Deus vê de um jeito diferente. Deus não te vê com os olhos que você se vê. Deus te vê de uma forma diferente. Deus te vê como um vencedor. Mas tudo que Ele te pede nessa noite é entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará sobre a nossa vida. Será que a gente pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Cara, Ana estava sofrendo, ela não podia ter filho. Ela foi abusada pela sua rival, o seu pastor descredibilizou ela, não conseguia ver ela como uma mulher santa, e ela gerou um dos maiores profetas, Samuel, aquele que orou por Davi, aquele que derrubou Esaú, Samuel. E a Bíblia nos fala que nele não se passou navalha nos cabelos e nem na barba. Agora imagina como era esse cara. Ana persistiu. Ana soube orar com um propósito. A sua oração não tem feito sintonia com Deus, porque talvez você esteja numa frequência errada. E a frequência errada é que você está orando pela sua vida, você está orando pelo seu casamento, mas sem querer saber a vontade do seu Deus sobre a sua casa. Eu estava falando com os jovens essa semana que se passou, na sexta-feira, algo que eu tenho batido nessa tecla com a igreja. Quando a gente ora, qual é a voz que você mais ouve? Se for só a sua, tem alguma coisa errada. Você não consegue ficar em silêncio um minuto de oração? Senhor, eu vou sentar aqui agora. Eu queria que o Senhor falasse no meu coração. Põe um louvorzinho. Deus vai começar a florescer no meu coração. Deus vai começar a falar dentro de mim. E quando eu ver, Deus está fazendo grandes coisas. Segundo tópico, e eu preciso terminar. Ter uma correção de frequência. Quando nós queremos entrar num rádio, numa sintonia específica, você está ouvindo o rádio, e aí de repente o sinal começa a piorar. Se você dá uma jogadinha para o lado, você entra na frequência certa e você consegue ouvir. A nossa vida tem sido dessa forma. Muitas vezes a gente está ouvindo ruído, um monte de voz dizendo: olha, você viu o que o fulano fez? Você viu a promoção daquela pessoa? Você viu como aquela pessoa está ganhando mais? Você viu como aquela pessoa evoluiu na vida? E você está ouvindo ruído, e você está só se depreciando, você só está se rebaixando, você está dizendo: eu não sou boa, eu não sou melhor no que eu faço, eu não sou capaz, e você está só se afundando. E de repente Deus só fala para você: sintoniza na frequência certa, que eu quero te falar. Eu não quero que você ouça a voz das pessoas, mas eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero que você ouça a minha voz. Porque quando eu deixo a minha vontade, anote isso, quando eu deixo a minha vontade, Deus me enche da vontade dEle. Eu deixo a minha vontade de lado. Senhor, eu deixo a minha vontade de lado, Pai. Agora me encha. Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor. Essa foi a oração de Ana. Senhor, esse filho não vai ser mais para me glorificar. Esse filho não vai ser mais para esfregar na cara de Penina. Não vai ser mais para esfregar na cara daquela mulher que eu consegui. Mas esse filho vai ser para habitar na sua casa todos os dias. Senhor, foi essa oração que eu fiz. Senhor, a minha produtora não vai ser para que eu me torne um milionário. Senhor, a minha produtora não vai ser para que eu me sobressaia no mercado. Senhor, a minha produtora vai ser para que um dia eu seja capaz de descansar e produzir filmes para o Senhor. E que eu possa levar o teu evangelho. Irmão, eu estou te contando uma coisa que é confidência minha.
confidencial minha. Senhor, que eu possa produzir filmes que evangelizem, que impactem vidas, que transformem vidas. Senhor, eu não quero apenas contar a história de Jesus. Amo The Chosen, eu acho uma mega produção, mas eu quero entrar na casa das pessoas e falar do seu amor de uma forma diferente, Pai. Por isso, que o Deus Todo-Poderoso possa tocar minha empresa. Será que você tem orado assim? Tem um propósito? As irmãs que trabalham com estética aqui, Senhor, eu peço que o Senhor encha meu salão, abençoe o meu salão, que a gente tenha muita fofoca durante o dia e que todo mundo possa sair daqui linda e maravilhosa e os maridos se apaixonem e elas possam voltar semana que vem e a vida segue assim. Não, Deus, eu quero fazer uma unha e um cabelo, eu quero fazer um procedimento estético, mas eu quero ter uma oportunidade de falar para essa pessoa que ela é imagem e semelhança do Senhor e eu estou deixando a imagem e semelhança do Senhor muito mais bonita do que ela já é. Aleluia! Esse é o crente. Vê Deus em tudo, não vê capeta em tudo, vê Deus em tudo. Essa é a oportunidade de eu falar de Jesus. Esses dias para trás, estava lá numa máquina, como diz o Jonathan, tuf, 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 tuf. Chegou um rapaz do meu lado, e eu vi que toda hora ele me olhava, um senhor já mais de idade, e eu estava realmente fazendo um exercício, bem senhorzinho assim mesmo, bem calmo, e ele olhava, ele dava uma risadinha, e eu percebi que ele queria puxar um assunto. Então eu desliguei meu fone. Tudo bem com o senhor? Ô, meu filho, tudo bem? Primeira vez que eu estou fazendo. Oh, que legal. E aí a gente já estava conversando. E aí estava passando o campeonato, estava passando os jogos de inverno na televisão. E eu disse, olha lá, esse pessoal esquiando. Eu já tentei puxar um assunto com ele. De repente a gente já estava conversando. E de repente eu já estava. Você sabia que Deus te ama? Jesus tem um projeto na vida do Senhor. Jesus trouxe o Senhor aqui nessa manhã do meu lado para eu te falar isso. Sério? Oh, que beleza. Menino, eu já fui da igreja. Hoje eu não vou mais. Deus está colocando pessoas no nosso caminho para que a gente possa ter um propósito. Para que a gente possa sintonizar a nossa frequência. Eu preciso encerrar essa palavra falando com você que Ana, ela entrega a Deus o seu filho. Ela entrega ao Senhor. E Deus concede aquilo que Ana tanto queria. No capítulo 2 de 1 Samuel, se você está com a sua Bíblia aberta comigo, 1 Samuel, no capítulo 2, logo depois do verso 28, quando Ana diz, por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor, então a gente vê um título escrito, a oração de Ana. E a gente vê aqui um exemplo muito claro do que a gente disse semana passada. Uma oração muito simples, que diz assim, meu coração exulta ao Senhor. No Senhor a minha força é exaltada. No Senhor a minha força é exaltada. A minha força é exaltada em Deus, não nas minhas coisas, não na minha capacidade, não no meu talento, mas no Senhor. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. A minha boca não se exalta sobre os meus inimigos porque eles estão sendo derrotados. A minha boca se exalta no Senhor porque existe uma libertação. E qual é essa libertação? Essa libertação é de mim mesmo, do meu ego. A gente não está sendo ouvido nas nossas orações porque o nosso ego é muito maior. O nosso ego, ele tem tentado prevalecer sobre nós. As nossas orações não têm sido ouvidas porque o nosso ego, ele tem sido muito maior. E a gente tem dito, Senhor, eu disse isso. Senhor, eu falei isso. Senhor, eu agi dessa maneira. Senhor, eu fiz isso. E a gente não tem dito, Senhor, faça a tua vontade. Por favor, me lembre, igreja, qual é o final
da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A tua vontade, não a minha. Não a minha vontade, a tua vontade, Pai. Eu quero orar por você hoje. E eu queria desafiar toda a igreja. Se você que não começou as orações 3 vezes ao dia, comece. Isso não é uma campanha que a gente vai terminar. Isso aqui vai ser para o resto da nossa vida. Olá, Pastor Thales e Pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!